Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Pesquisas mostram um aumento significativo da participação da mulher no campo, principalmente na agricultura familiar. O agronegócio tem experimentado uma mudança relevante nos últimos anos, com a crescente presença de mulheres em várias áreas, desde a mão de obra nas fazendas até a gestão de propriedades e grandes organizações, ou ainda contribuindo para o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas sustentáveis, como a participação em pesquisas científicas. Mas a contribuição das mulheres rurais não para por aí. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, elas são responsáveis por cerca de 43% da renda de suas famílias, superando até a proporção observada nas áreas urbanas. O aumento da força feminina possibilita uma visão holística para um setor que historicamente tem os homens como maioria. No entanto, apesar dos avanços, a participação das mulheres na agricultura ainda enfrenta desafios significativos, como a falta de acesso a recursos, a baixa representatividade nas lideranças e as barreiras culturais e sociais que ainda persistem em muitas comunidades rurais. Para avaliar a participação das mulheres no meio rural, as convidadas são a deputada Dilvanda Faro, do PT do Pará, que é a primeira trabalhadora rural eleita para a Câmara, e a subsecretária de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Viviana Bezerra de Mesquita. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite e participar aqui desse programa. Obrigado você, Regina. Mais uma vez a gente está aqui, a oportunidade que vocês dão para as deputadas, para poder a gente também colocar o nosso sentimento, a nossa luta, isso é muito importante. Então, esse seu programa aqui, Elas Pautam, para nós é muito importante, para as mulheres, né? Ocupar cada vez mais os espaços. Não é só a gente que está ouvindo aqui, mas a gente tem telespectadores que estão ouvindo, principalmente elas, né? Então, isso é importante para a política da mulher também. Muito obrigada. Sim, Então, obrigada também, Regina, pelo convite, né? A TV Câmara, acho que é importante a gente estar aqui pautando esse tema tão fundamental para o desenvolvimento do nosso país, que é o tema da ruralidade. Então, agradecer e pela oportunidade. Também cumprimentar a deputada, que é uma guerreira, assim, né? Tem dialogado muito com o nosso ministério, tem participado, dialogado conosco, com o nosso ministro Paulo Teixeira. Inclusive, ela participou do lançamento do nosso principal programa de mulheres, que é o Programa Nacional de Quintais Produtivos, que foi ano passado. Então, a gente nos honra muito. Parabéns, deputada. Bom, deputada, gostaria que a senhora começasse fazendo uma avaliação desse aumento da participação feminina no campo, principalmente porque a senhora vem de uma família de agricultores. A que se deve? Isso é recente ou realmente as mulheres sempre estiveram presentes e agora realmente está sendo mais registrado? A gente tem os números dessa participação. Na verdade, Regina, falar de agricultura familiar e não falar da mulher no campo, isso é impossível, né? A gente, há anos e anos, décadas e décadas, a gente sabe que a mulher sempre ajudou. A minha mãe mesmo, o meu pai tinha roça de mandioca, que é lá no Pará, né? A gente chama mandioca, outros chamam macaxeira, aipim, mas que era para fazer a farinha mesmo, e ela acompanhava, ela plantava, ela colhia, ela fazia farinha, mas nunca era reconhecida pela sociedade. Quando chegava alguém entrevistar ela, dar uma olhada do lar. Era assim que a gente se identificava. Então, isso de ocupar os espaços, eu sempre digo para a sociedade, para os meus amigos, às vezes a ficha ainda nem caiu. Eu sou uma deputada ribeirinha, da beira do Rio Guamá, lá no Pará, e a gente hoje ocupar um espaço aqui, não é qualquer espaço. E cumprimentar você, Viviana, quando a gente se depara lá no Ministério no MDA, sendo conselheira, faz parte do conselho que vai estar organizando junto com o ministro as políticas públicas para a sociedade, para o Brasil, isso é muito importante. Quando eu me deparo na Comissão da Agricultura, na Câmara, a gente vê que a gente está ocupando os espaços na política. Quando eu me deparo sendo secretária do Núcleo Agrário,
Isso para mim é muito importante. E quando eu vim de lá, uma das primeiras, claro, eu defendo muito a bandeira da mulher, da participação da mulher na política, né, na sociedade, mas uma das bandeiras que eu sempre defendi foi a agricultura. Eu fui deputada estadual lá no Pará e eu defendia isso. E aqui é uma honra muito grande estar defendendo no Congresso as mulheres na agricultura. Isso, eu vim dessas raízes e eu fico muito feliz por estar defendendo e estar representando as mulheres na agricultura familiar. Secretária, eu queria que a senhora falasse, fizesse essa avaliação com base nesses números que agora a gente tem, registrados pelo IBGE também. Claro. Então, assim, Regina, eu acho que a participação das mulheres, eu concordo totalmente com a posição da deputada. Acho que não tem como falar em agricultura familiar sem falar na participação das mulheres que, historicamente, construíram o meio rural no Brasil, né? E, assim, a importância da mulher na agricultura familiar tem vários elementos. Eu acho que um dos elementos principais é contribuir com a segurança alimentar, né? Porque nós sabemos que 53% das mulheres que produzem na agricultura familiar, a principal motivação é para o seu autoconsumo, né? Produzir os alimentos para o seu autoconsumo, para a sua família. Então, esses são elementos importantes assim, da participação da mulher no rural. Tem também o fator do trabalho doméstico e do cuidado, que as mulheres no rural, a sobrecarga é maior, inclusive, do que as mulheres que estão na cidade. As mulheres rurais, elas trabalham de 6 a 10 horas a mais com o trabalho do cuidado e com o trabalho doméstico. Esses são elementos aí que é importante também a gente avaliar para pensar políticas, para contribuir, né, com esses impactos na vida das mulheres. Então, a participação da mulher ela é fundamental hoje na agricultura familiar, para a segurança alimentar, para pensar outros tipos de organização, de auto-organização coletiva. As mulheres têm influenciado muito, inclusive a produção orgânica, né, a produção agroecológica, porque elas pensam integrada, o pensamento da mulher é integrado com a natureza, né, que nós não somos apartados da natureza, nós somos ali conectados. E a mulher ela tem muito essa relação com as sementes crioulas, né, com a produção de pequenos animais, então a produção em torno da casa, e isso garante a segurança alimentar da família. Isso é um fator muito importante, assim, e a gente considera que reconhecer esse trabalho das mulheres é um desafio para a gestão pública, né, para o governo, para a gente pensar mais políticas e consiga que essas políticas consigam, de fato, diminuir esse trabalho doméstico, esse trabalho de cuidado e valorizar o trabalho das mulheres no campo. Deputada, as mulheres elas têm um impacto diferente nessa produção agrícola, com a sustentabilidade ou, por exemplo, essa preocupação com o meio ambiente é diferente da prática masculina? Eu te garanto que sim, viu? A gente percebe, e eu sempre digo que eu acho que as mulheres são muito mais organizadas. Eu acho que nasceram já cuidando da casa, cuidando dos filhos, se preocupando com que os filhos vão se alimentar. Então, o produto orgânico é melhor para poder tá servindo na mesa do cidadão brasileiro. E isso faz com que a gente ajude a melhorar a cadeia alimentar, que a gente ajude a fazer foi as mulheres que inventaram algumas sementes para poder se alimentar. Então, isso é procurando saber com que esse programa do Quintal Produtivo do ministro do MDA foi muito importante com o governo Lula, porque faz com que a mulher vai cuidar só da casa, mas tem o quintal que ela pode estar plantando coisas orgânicas para poder estar alimentando. Então, a mulher nunca deixa de ser da agricultura familiar. Ela nunca para só para cuidar de alguma coisa. Então, ou ela está na roça, ou ela está fazendo a farinha, ou ela está plantando açaí, colhendo açaí, ou vendendo o açaí. Eu falo muito por causa do Pará, que esse o produto mais importante lá da agricultura, ou seja, o cacau, seja... Sempre a mulher está ou acompanhada e incentivando o marido, ou às vezes, muitas das vezes, sozinha, cuidando dos filhos e da agricultura. E isso tem que ser reconhecido. A nossa luta na política não é só conquistar direitos iguais, é também ser reconhecida na sociedade brasileira. E os estudos já estão mostrando realmente esse impacto para que mais tarde a gente possa avaliar e ver essa diferença de tratamento do cultivo? Olha, Regina, eu acho que a gente precisa avançar nessa perspectiva das estatísticas. Eu acho que
hoje, e aí assim, o próprio censo agropecuário, ele não dá conta de fazer uma pesquisa perfil, né? mais Detalhada, né? que traga ali os elementos específicos da participação da mulher no campo, né? Então a gente tem uma avaliação, tem uma análise, mas não é uma análise real, assim. Estávamos até conversando disso antes de começarmos aqui, que é exatamente isso. A gente tem uma leitura, mas acho que não é a leitura real. Acho que a gente precisa avançar. Nem atualizado, né? Porque é de 2017 o último censo agropecuário. Então, acho que a gente precisa avançar, precisamos pensar como colocar esses elementos dentro das estatísticas do censo agropecuário, para a gente poder ter uma visão, né, um quadro mais geral da realidade, principalmente das mulheres, que a gente não consegue ainda, assim, na nossa avaliação, não é um quadro ainda que mostra a realidade, né? Então, acho que a gente precisa avançar nessa perspectiva. Nós vamos conhecer um pouco do perfil da população rural. Temos alguns números do último censo agropecuário, que é de 2017, como eu disse, da PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, com a população que mora no campo e tem acima de 14 anos. Bom, nós temos diferenças por região, né? Na região norte, a nordeste, ela concentra mais mulheres, né? No Brasil, o número, né, das pessoas, isso é com base em uma pesquisa com base em 1.000 pessoas, né, que foram avaliadas, mas a gente pode ver a diferença que ainda é maior a participação do homem, né, na região rural, na agropecuária em si, mas que a gente vê que o Nordeste e o Sudeste, né, eles estão realmente ainda com índices maiores de mulheres participando na agropecuária. Temos ainda um outro quadro, que é da população, o grau de instrução da população. Infelizmente, a gente vê que o índice do fundamental incompleto é o maior. 45% dessa população rural feminina não tem o ensino fundamental completo. E ainda mais agravante, o superior completo, somente 4%. Agora a gente tem a ocupação. A gente pode ver as diferenças também gritantes, né? Por conta própria, a gente tem 908 mulheres, ou seja, 27%, né? Mas como empregadora, esse percentual cai para 2%. São índices que a gente vê como é difícil a mulher estar em cargos de liderança na agropecuária, né? E também temos um índice grande de trabalhadoras domésticas, né? E mesmo no setor público, né? Bom, eu queria que as senhoras avaliassem um pouquinho esses dados, deputada. Se a senhora estava comentando também que às vezes não refletem totalmente a realidade, porque não chegam todos a ser registrados, não é isso? Não chegam todos a ser registrados, Regina, mas também quando vão ser entrevistados, seja pelo IBGE, seja por outro instituto, as próprias mulheres, tem muitas mulheres que não dizem, não, eu sou trabalhadora rural, eu sou agricultora familiar, não, eu sou do lar, eu participei, eu presenciei isso muito na minha própria família, nos meus próprios vizinhos. Eu presenciei, quando eu vejo aqui o grau de instrução, para mim é alarmante, porque a gente luta muito para isso, seja a educação no campo, seja para chegar melhor a educação no campo, porque eu passei por isso. Eu tinha uma família de 10 irmãos, os 4 mais velhos conseguiram estudar para a capital. E eu tinha que ficar cuidando da casa, das crianças menores e dando apoio para a mamãe que ficava na roça. E assim, quando a gente fala da mulher que trabalha mais, a mamãe acordava 5 horas da manhã para fazer a merenda, para levar para a roça. E quando voltava tinha que fazer o almoço. E quando saía de novo para a roça, e quando voltava tinha que fazer a janta. Até botar as crianças para dormir, era 10 horas da noite. Então, assim, sobrecarregado. Hoje ainda tem muito, não só na roça, mas a mulher tem a tripla jornada de trabalho, e quando a gente fala, ainda tem gente que discorda
da tripla jornada de trabalho, mas porque tem que cuidar de filho, da casa, da roça ou do emprego. Quando coloca doméstica aqui, é porque muitas das vezes precisa do salário e acaba indo trabalhar na casa dos outros como doméstica. Então, esse grau de escolaridade é a realidade do campo, das mulheres no campo. E assim, muita falta também de assistência técnica. A mulher podia estar cuidando muito mais da produção e às vezes não sabe. Então isso daí é muito alarmante e muito triste para a gente, mas a luta continua. E, subsecretária, o que fazer para evitar essa subnotificação? Os ministérios que estão envolvidos nessa área, eles já estão trabalhando para realmente registrar de uma forma mais eficaz essa trabalhadora? Regina, eu acho que tem que ser um trabalho, assim, né, como você falou, os ministérios, tem que ser um trabalho aí de conectar outros setores, né, o próprio IBGE. Acho que a gente tem que fazer um trabalho, tanto o Ministério das Mulheres, quanto nós da Subsecretaria de Mulheres Rurais do MDA, fazer um trabalho de sensibilização com esses setores, né, de colocar, olha, para a gente construir a política para as mulheres, a gente precisa ter os dados mais aproximados da realidade. Então, acho que nesse sentido nós temos feito um esforço para tentar incidir no próximo censo agropecuário, né, no sentido de que de fazer essa sensibilização. Tem um comitê gestor já pensando como é que vai ser o questionário do próximo censo. Então a gente está tentando fazer essa inserção, essa sensibilização para tentar melhorar essas informações específicas relacionadas às mulheres, né, o trabalho das mulheres no campo. As mulheres são 73% das beneficiárias fornecedoras do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, da Agricultura Familiar, com os recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E um dos exemplos de participação feminina ativa no PAA é o da Associação Agroecologia das Mulheres Rurais do assentamento Canaã, que é localizado aqui no Distrito Federal. Nós vamos ouvir a Maria Ivanilde Souza, que é presidente da associação. Eu sou Ivanilde, né? Faço parte, vim do movimento MST. Quando a gente dividiu as terras, a gente conseguiu uma agrofloresta pela WWF. Né? E através dessa agrofloresta a gente foi trabalhando na agrofloresta. E quando foi mais ou menos com os 3, 4 anos que a gente estava com essa agrofloresta, a gente fez uma associação de mulheres, né? A associação ela tem 23 mulheres. E foi bem assim no tempo da pandemia, a gente ficou sem saber o que fazia, mas aí a gente fez uma reunião e teve uma companheira que deu uma ideia, vamos entregar cesta na Asa Norte. E através dessas cestas a gente começou a formar a CSA, através dessas cestas a gente começou a andar, né? E hoje a gente faz parte do PA, todas as mulheres entregam, né, produção do PA. E fazem parte também de espaço de feira, uma na Ponta Norte, outra na Colina, e 2 vezes por mês na Conab. Né? E o bom, né, é a satisfação que a gente tem de trabalhar com as mulheres, porque além de ter a sua autoestima, né, as mulheres reconhecem o seu valor. Né? Tinha mulher que dependia do marido. Hoje as mulheres já trabalham, mandam produção no PA, já sabem o valor que ela tem, né? E tipo assim, elas estão se inserindo mais, né? Na associação de mulheres, quando a gente faz feira, quem vai mais é as mulheres. A entrega do PA é só mulheres. Então, assim, é um orgulho muito grande, né? Eu fazer parte desse movimento, né? A gente trabalha com agrofloresta, trabalha também com consórcio, preservando o meio ambiente. Eu me orgulho muito de ser agricultora familiar. Eu me orgulho muito de trabalhar com mulheres, né? Porque além de eu ter minha autoestima, né? Levar minha autoestima, eu vejo as companheiras também com a sua autoestima lá em cima. Então é isso. Bom ouvir, né? Bom, deputada, eu queria que a senhora falasse agora do papel das cooperativas e associações para incentivar realmente a mulher a se organizar para trabalhar em conjunto. Falando um pouquinho do PA, eu estou muito orgulhosa do governo que está administrando o Brasil hoje. Né? Há 4 anos nós passamos sem o MDA, sem o Ministério da Desenvolvimento Agrário, e isso fez muita falta, viu?
E quando ela fala na CONAB, que é um órgão dentro do MDA, que é muito importante, então isso já é uma força muito grande para as mulheres. Quando a gente fala em associação, cooperativa, uma mulher dá força para outra. Eu também iniciei, quando eu estava contando a história fora do ar aqui, da minha história, a gente iniciou fazendo associações de mulheres, fazendo associação de agricultor familiar. Isso faz com que quando um está desistindo, a gente dá força para poder a gente chegar no objetivo final. E é muito importante porque na associação tem a organização que precisa para poder dar certo a plantação, a produção. E a mulher, como quando eu olho ela falando aí, a gente até se emociona, porque é muito importante, isso que ela falou é muito importante. Sim. E como é que é o acesso dessas mulheres, sem ser por cooperativas, aos programas que o governo oferece? Bom, nós temos um programa de organização produtiva e econômica das mulheres que é exatamente para fortalecer esse tipo de iniciativa, né? A auto-organização das mulheres nas comunidades e a organização delas em associações e cooperativas. Eu acho que é isso que a deputada colocou, assim, quando você está junto, é mais fácil você ter acesso a reivindicar, por exemplo, uma assistência técnica, a você ter acesso a sindicatos, a outras cooperativas, e aí você se conecta. Acho que esse trabalho de pensar o coletivo e esse nosso programa de organização produtiva econômica das mulheres é um pouco nesse sentido, né, para fomentar iniciativas como essa. Eu acho que assim, eu fico muito emocionada também, porque é fruto de uma política que está dando certo, né, que vem dando certo há um certo tempo. Então, isso que a deputada colocou, eu reforço. Nós passamos aí 4 anos ou praticamente 6 anos sem o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, imagina essas famílias com esse espaço de tempo aí sem acesso à política, sem acesso a possibilidades de acessar esse tipo de política. O PA é um programa fundamental. Hoje, o PA tem uma obrigatoriedade de contratar 50% da produção de mulheres. Isso dá um gás, assim, para as mulheres se organizarem e construir ali, alimentar e produzir, porque elas sabem que tem a garantia da compra. Então, é fundamental esse programa, assim, tem ajudado, e com essa obrigatoriedade de 50% da produção, da compra do PAC das mulheres, assim, foi muito bom, deu um salto, assim, na valorização do trabalho das mulheres, né? Eu acho que tem que ter políticas nesse sentido, de valorizar, de incentivar a produção, e aí esse é um dos programas. Nós temos outros, que é o programa, a deputada já citou aqui, que é o programa de quintais produtivos, que esse programa ali também vai ajudar as mulheres a produzir no entorno da casa, a elas diminuírem ali o trabalho do cuidado e do doméstico, porque ao mesmo tempo que ela está na produção, rapidamente ela está em casa ali, então vai diminuindo ali aquele trabalho, né, mais de sobrecarga do trabalho doméstico e do trabalho dos cuidados. E nós temos um outro programa, que é um programa, já concluo, que é um programa de cidadania e bem viver, e esse programa ele já era de outros governos, do Lula 1, Lula 2, e a gente retoma agora no Lula 3, que é um programa que dá acesso às mulheres à sua documentação civil básica. Então, assim, ainda hoje no Brasil, nós temos a realidade de mulheres que não têm acesso à sua documentação básica, portanto, não têm acesso à sua cidadania, né? Então, esse nosso programa, ele realizou ano passado 30 mutirões de documentação da trabalhadora rural. Esse ano, 2024, a gente está com 73 mutirões, então ampliou. Ano passado foi só a região Nordeste, esse ano a gente ampliou para as demais regiões. Então, isso são programas que chegam na ponta, né, que dá a resposta ali, que impacta a vida das mulheres, e a gente precisa avançar, e a gente tem feito isso sempre no diálogo com os movimentos. Inclusive o programa de quintais, ele é um programa que veio como motivação do movimento social da Marcha das Margaridas, e aí o governo imediatamente já agarrou ali aquela demanda, e a gente construiu esse programa. Então, é isso. Sem contar com o Pronaf, né? Que agora tem o Pronaf das mulheres, o fomento para quem dos assentamentos, então tem o crédito direto para as mulheres. Sim. A gente está evoluindo. Bom, nosso tempo já está se encerrando, e eu gostaria das considerações finais, por favor, deputada.
Regina, como eu iniciei, é muito importante um espaço desse para a gente poder estar discutindo políticas públicas, mostrar para a sociedade o que a gente está lutando. Ainda tem muita coisa para a gente vencer, ainda tem muitas barreiras, muitas das vezes dentro de casa mesmo, e não só no trabalho, mas às vezes para uma mulher sair para ir para a escola, para poder se instruir melhor, às vezes tem dificuldade, porque estão tão acostumados a mulher estar acordando cedo, fazer o café, fazer a merenda, ir para a roça, voltar, fazer o almoço, cuidar dos filhos e então não tem tempo da mulher estudar, não tem tempo da mulher pegar seu crédito e fazer. Então isso que o governo federal está proporcionando, créditos, Pronaf, Quintal Produtivo, muitos programas bons, para a gente é muito importante, porque eu sempre digo, eu sou um fruto de uma luta de associações, de cooperativa, da ribeirinha, dos pescadores. Graças a Deus hoje me chamam de madrinha dos pescadores, porque eu estou aqui no Congresso representando a produção familiar. Isso para a gente é muito importante. Então já é uma vitória para a gente ter alguém dentro do Congresso representando essa classe. Então, muito obrigado pela oportunidade que você nos deu. Então, Regina, muito obrigada mais uma vez. É dizer que o MDA não é à toa que o MDA tem uma subsecretaria de mulheres, é exatamente porque valoriza o trabalho das mulheres, que reconhece esse trabalho e a gente quer cada vez mais fortalecer. Quero também agradecer mais uma vez a deputada por colocar no centro aqui dessa casa, né, que é o parlamento, tão importante para o nosso Brasil, o debate da agricultura familiar, o debate dos pescadores, das ribeirinhas. Então, deputada, mais uma vez, obrigada pelo seu trabalho, né, e parabéns. Então, é somente agradecer e a gente se mantém à disposição para outros momentos, debater mais um pouco, enfim. Obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom poder debater aqui com as senhoras, assim, esse assunto, agricultura, principalmente a agricultura familiar. Obrigada, um grande abraço. Um abraço. Eu conversei sobre a participação das mulheres na agricultura familiar. Foi com a deputada Dilvanda Faro, do PT do Pará, que é a primeira trabalhadora rural eleita para a Câmara, e a subsecretária de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Viviana Bezerra de Mesquita. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.